Bem, muito obrigado, pastor. É um privilégio vir e compartilhar com vocês aqui na bela Carolina do Sul. Não tenho certeza se já estive na Carolina do Sul antes, mas vocês vivem em uma parte linda do mundo. E o trajeto até a igreja esta manhã foi simplesmente encantador. Ontem, lá em Michigan, eu ia dar uma caminhada com minha esposa antes de ir para o aeroporto e estava, nevando. E, o que é meio deprimente em pleno mês de março. E nós tivemos gelo e tornados passaram pela região no início desta semana, logo ao sul de onde estávamos. Algumas pessoas perderam a vida nesses tornados. Então eu venho aqui para a Carolina do Sul pensando, isso aqui é como o paraíso. Aqui é quente e as árvores não estão dobradas pelo vento e tudo mais. Então é realmente um privilégio para mim poder vir e compartilhar com vocês aqui durante essas preciosas horas de sábado. Então gostaríamos de dar as boas-vindas calorosas para aqueles que estão presentes e para aqueles que estão assistindo online. Damos as boas-vindas a você para o culto de hoje. Então, eu tenho que confessar que, enquanto eu vinha para cá ontem, alguém me lembrou que este é um sábado de liberdade religiosa. E, eu não tinha muita certeza, e então, é engraçado como essas coisas acontecem, não é? Na verdade, até não foi tão engraçado. Minha memória não anda muito boa ultimamente, então eu pensei, escrevi um sermão na noite de quinta-feira, e na sexta-feira, chamado 72 Virgens, que eu preparei para o sábado de liberdade religiosa. Então vou pregar esse sermão no nosso culto principal de hoje. Ele fala sobre a certeza da salvação e também sobre alguns outros temas. Mas, para a nossa escola sabatina desta manhã e para esta tarde, eu quero falar sobre, o Salmo 23. Porque o que eu percebo muito frequentemente entre os adventistas é uma falta de certeza da salvação. E, quando eles chegam ao momento de falecer, vejo que muitas pessoas lutam com a certeza da salvação. E parte da liberdade religiosa é ter a certeza da salvação e saber que temos um Salvador. Se você sabe que está salvo e tem um bom pastor cuidando de você, é muito mais fácil passar pelos momentos difíceis da vida. Amém. Então, convido vocês a abrirem suas Bíblias. Nós vamos olhar, se formos para o próximo slide, hoje vamos analisar, no primeiro sermão vamos ver, novamente, isso foi uma mudança de última hora. Então vamos olhar para os 3 primeiros versículos de O Senhor é meu pastor, para a escola sabatina, e depois veremos os versículos 3 a 6 esta tarde. E espero e oro para que seja uma bênção para todos. Então, ao abrirmos nossas Bíblias, convido vocês a inclinarem suas cabeças comigo, convidando novamente a presença do Espírito Santo. Ó Pai Celestial, eu te agradeço pelas bênçãos do dia de sábado. Te agradecemos pela liberdade que temos de vir e te adorar de acordo com a nossa consciência. Pai, nós te agradecemos por nos teres dado o dia de sábado, uma catedral no tempo, de igual medida para todo homem, mulher, menino e menina que já nasceu, um tempo para nos reconectarmos contigo. Agora, Senhor, ao lermos estas palavras inspiradas das Escrituras, o Salmo 23, palavras com as quais estamos muito familiarizados, peço que o mesmo Espírito Santo que deu estas palavras a Davi naquelas colinas do Oriente Médio, peço, Senhor, que o teu mesmo Espírito Santo fale através de mim e por mim, e que a mensagem deste salmo penetre profundamente e crie raízes em nossas vidas hoje. Então, Senhor, eu oro para que o Senhor silencie as vozes do mundo lá fora e que tu, o bom pastor, sejas glorificado em nossas vidas hoje. Em teu santo nome nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, então, talvez, próximo slide, por favor, mas talvez a passagem mais amada de toda a Escritura seja o Salmo 23. Pessoas de todos os lugares leem o Salmo 23 ao redor do mundo. Quando você está nos Desbravadores, é um dos primeiros salmos que você memoriza, junto com o Salmo 19, é um dos que eu tive que memorizar nos Desbravadores, e o Salmo 8. E assim, este Salmo 23 é amado por pessoas do mundo todo. Algumas pessoas o chamam de Salmo do Pastor, algumas pessoas o chamam de Hino dos Mártires, outras pessoas o chamam de Salmo do Hospício.
É um salmo que frequentemente lemos em situações de cuidados paliativos e é um salmo que muitas vezes lemos ao lado de pessoas quando estão no hospital e estão falecendo. E você sabe, como pastor, quando você visita alguém que está enfrentando a morte, eu costumo pedir para ver a Bíblia deles e ah, eu eu procuro pelas partes da Bíblia que estão sublinhadas, pois é exatamente isso que mais importa para essas pessoas. E se você quer confortar alguém deitado em uma cama de hospital, talvez sob efeito de morfina ou de medicação para dor, muitas vezes os sentidos deles começam a enfraquecer, mas a audição geralmente é o último sentido a se perder. Se você olhar a Bíblia deles e abri-la, vai encontrar as passagens que eles sublinharam. Você sabe que isso é o que tem mais significado para eles. Essas são as promessas que realmente falam ao coração deles e às suas circunstâncias. E na maioria das vezes você vai perceber que o Salmo 23 está totalmente ou parcialmente sublinhado. Parece que todo mundo gosta do Salmo 23. Uhum. E por isso ele tem um apelo universalista. Então, nos versículos de 1 a 3, isso fala sobre a orientação amorosa de Deus para seus filhos. Diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me junto às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E então, no versículo 4 diz, fala sobre a proteção divina, não apenas o conforto divino. Diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E então, nos dois últimos versículos, 5 e 6, falam sobre a hospitalidade graciosa de Deus para com seus filhos. Diz: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, quando eu estava no Ewell College, na Inglaterra, estávamos estudando abordagens modernas das Escrituras, e uma dessas abordagens modernas das Escrituras é chamada de desconstrucionismo. Agora, isso é uma palavra bem longa, especialmente cedo pela manhã. Recentemente estive na Virgínia e estava olhando um pouco da história dos batistas com a liberdade religiosa. E alguns dos batistas, eles eram, eu aprendi essa palavra, é desestabelecimentarismo. É uma palavra e tanto, não é? Tipo, a teologia tem esse hábito de te dar essas palavras longas. Então, se você é a favor da igreja estabelecida, que é a igreja anglicana ou a igreja episcopal, era a religião oficial da Virgínia nos tempos coloniais. Os batistas, eles eram contra ter uma igreja oficial do Estado, então eles eram contra o establishmentarianismo, então eles eram desestabelecimentaristas. É uma palavra e tanto para aprender, e talvez, meninas, vocês possam recitar isso para sua mãe e seu pai mais tarde hoje. Tentem lembrar essa palavra, desestabelecimentarismo. Mas ao olharmos para o Salmo 23 aqui, ele tem esses três componentes: orientação amorosa, proteção divina e a graciosa hospitalidade de Deus. E nesta manhã, vamos apenas olhar para os 3 primeiros versículos, e então à tarde vamos olhar para os outros 2 versículos. Então, próximo slide, por favor. Vamos olhar para o primeiro versículo que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, esse não é o primeiro cara na Bíblia, não é a primeira vez na Bíblia que encontramos o conceito de que Deus é o nosso pastor. E só para começar, alguém aqui já criou ovelhas na vida? Alguém já... Sim, temos algumas pessoas com experiência agrícola ou de fazenda. Na fazenda dos meus avós, dos meus tios na Irlanda, eles sempre tinham um grande rebanho de ovelhas. E esse rebanho de ovelhas ficava nos currais e nos armazéns durante o inverno ou nos celeiros. E no verão elas eram soltas nas terras altas, nas montanhas. E posso te dizer que conduzir ovelhas pelas estradas da Irlanda não é uma experiência agradável. Você tem que estar em ótima forma para correr atrás dessas ovelhas, subindo e descendo aquelas estradas, porque elas parecem ter vontade própria. Mas a primeira pessoa na Bíblia a falar de Deus como seu pastor, você encontra na verdade em Gênesis 48.
Nós encontramos isso em Gênesis 48, 15 e 16. Próximo slide, por favor. E é isso que está escrito lá. Está falando sobre Jacó. Diz assim: ele abençoou José e disse: o Deus diante de quem meus antepassados Abraão e Isaque andaram, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos. E essa frase, meu pastor, é literalmente o pastor de mim, ali no hebraico. E esta é uma das bênçãos mais bonitas que você vai ler na Bíblia. Quando Jacó estava morrendo, ele decidiu abençoar José e todos os outros, seus outros filhos. E ele se referiu a Deus como seu pastor. E claro, o próprio Jacó tinha sido pastor todos os dias de sua vida. O próximo slide. Isaías 14:11 diz o seguinte, ele, isto é Deus, apacentará o seu rebanho como um pastor. Ele reunirá os cordeiros em seus braços e os carregará no colo e guiará suavemente as ovelhas com crias. E Miqueias continua dizendo, falando sobre Deus, ele diz: tu apacentas o teu povo com o teu cajado, o rebanho que te pertence. E assim, em Israel antigo, os pastores eram uma cena muito familiar. Cada cidade, cada vila tinha 2 ou 3 pastores que cuidavam do rebanho de toda a comunidade durante o dia. E o que acontecia era que todo mundo tinha algumas ovelhas, talvez, se tivesse sorte, uma vaca. E toda manhã os pastores passavam pela vila, e todos os animais saíam de seus currais e se juntavam ao rebanho. E o rebanho saía para as colinas e os pastores cuidavam do rebanho. E no final do dia, os pastores voltavam e passavam pela cidade, e todos os animais se separavam e voltavam para seus próprios currais. Eles sabem onde é a casa deles, mas também sabem que devem sair com o rebanho durante o dia. Então, esses trechos aqui falam sobre o fato de que Jeová Deus, ou Yahvé, Jeová Deus, ele é o pastor do seu povo. E só queria te perguntar, o Criador do universo está escrito: o Senhor é o meu pastor. Essa palavra na sua Bíblia está em letras maiúsculas, S-E-N-H-O-R, não está? Isso significa que é Jeová. Isso não significa apenas Adonai, isso significa Jeová. Então, o Criador do universo é o meu pastor. Isso é uma notícia maravilhosa, porque muitas pessoas vivem suas vidas com a sensação de que minha vida está à deriva, minha vida não tem direção, minha vida não tem propósito, porque as coisas continuam dando errado na minha vida. E este salmo nos traz de volta a percepção de que aquele que falou o universo à existência é o nosso pastor pessoal. E os pastores se identificam com suas ovelhas. Você sabe, os boiadeiros, eles conduzem o gado, você não conduz o gado na frente. Você empurra o gado, mas você precisa guiar as ovelhas. As ovelhas só vão quando confiam no pastor, enquanto o gado vai para onde você o cutuca, e eles realmente não confiam em ninguém. Mas as ovelhas elas sempre seguem o pastor. O nosso próximo slide fala sobre o fato, em Ezequiel 34, de que, na verdade, existem maus pastores por aí e, minha esposa, que é professora, vai olhar para esse slide e vai me repreender quando vir isso online um dia, e alguns de vocês estão concordando com ela. Eu posso ver isso porque tem texto demais ali. Então, o que eu fiz foi intercalar algumas frases em preto e outras em vermelho, só para ajudar você a ler e facilitar a compreensão. Mas é aqui que Deus fala contra os maus pastores, os líderes do povo de Deus que não estão cumprindo suas responsabilidades espirituais. E diz: porque assim diz o Senhor Deus, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e as procurarei. Assim como os pastores procuram seu rebanho quando estão entre as ovelhas dispersas, assim eu buscarei as minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e densas trevas. Eu as tirarei do meio dos povos, as reunirei dos países e as trarei para a sua própria terra. E eu as alimentarei nos montes de Israel, junto aos cursos d'água e em todas as partes habitadas da terra. Eu as alimentarei com pasto de qualidade, e as alturas dos montes de Israel serão o seu pasto. Lá elas se deitarão em boas pastagens e se alimentarão de pasto farto nos montes de Israel. Parece o Salmo 23, não parece?
Ele continua dizendo: Eu mesmo serei o pastor das minhas ovelhas e as farei deitar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as feridas e fortalecerei as fracas, mas as gordas e fortes destruirei, eu as alimentarei com justiça. Agora, isso não é uma repreensão para quem vai à academia todos os dias, ok? Os fortes entre nós, se você ler essa passagem depois, vai perceber que os gordos e fortes são gordos e fortes. Esses são os maus pastores e eles são comparados às ovelhas dominantes do rebanho, que empurram todas as ovelhas mais fracas e as afastam da água limpa e dos pastos verdes. Mas nesta passagem aqui, Deus promete que vai buscar o seu povo. Ele será o pastor do seu povo. Ele vai cuidar dos feridos. É como o manifesto de Nazaré em Lucas 4, onde Jesus veio para curar os de coração quebrantado. Que Deus fortalecerá os fracos, que Deus trará de volta os que se desviaram e Deus vai buscar os perdidos. E assim, com esse tipo de imagem em mente, começamos a entender algumas das parábolas que Jesus contou. E João 10, onde ele diz, eu sou o bom pastor. E a parábola da ovelha perdida, elas começam a fazer mais sentido. Jesus está se identificando como o Senhor Deus de Israel, que ele é o cumprimento dessa profecia do Antigo Testamento de Ezequiel 34. E quem é esse pastor que é mencionado aqui? Literalmente é Yahweh Adonai nesta passagem, que é Jeová Deus. É Jeová Deus. E Jesus usa essa passagem como pano de fundo para João capítulo 10, no versículo 11, onde ele diz, eu sou o bom pastor. E essa frase, eu sou, não está apenas dizendo eu sou o bom pastor, como quem diz eu sou da Carolina do Sul. Essa frase, eu sou, é a forma em inglês de dizer Yahweh, Jeová Deus. Então, eu sou o grande eu sou. O Criador do universo é o nosso bom pastor. Eu acho que isso é algo profundo, realmente profundo. Bem, então, quando você pensa sobre isso, o pastor tem um conhecimento íntimo de suas ovelhas, mas ele sempre caminha com elas pelo vale da sombra da morte. O bom pastor cuida de suas ovelhas, o bom pastor conhece suas ovelhas, ele inspeciona suas ovelhas, e essa passagem está nos dizendo que o Criador do universo se identifica com cada um de nós. Ele nos conhece, ele nos procura, ele cuida de nós, ele nos vigia, ele quer garantir que tenhamos águas tranquilas e pastos verdejantes. Esta é uma promessa incrível de Deus, de que o Criador do universo, que falou o universo à existência, e pela palavra de sua boca as estrelas e todo o seu brilho, e as galáxias foram criadas, ele é o meu pastor. Agora eu só, imagine, vocês têm um time de futebol local aqui em Greenville. Greenwood, estamos em Greenwood ou Greenville? Greenwood? Me desculpe, certo. Tudo bem. Sabe, é realmente constrangedor hoje em dia, eu falo em um lugar diferente toda semana e depois de um tempo tudo vira uma confusão. E as pessoas vêm até mim e dizem, bom te ver, irmão Vine. Perguntei se nos conhecíamos. Disseram, sim, você pousou lá em casa na última sexta. Eu disse, me desculpe. Então estamos em Greenwood. É bom saber que estou em Greenwood. Por um momento achei que fosse Greenville. Mas vamos supor que Greenwood tivesse um time de futebol, certo? Vocês têm um time de futebol aqui em Greenwood? Não, certo? Então, provavelmente vocês têm algum time amador por aqui. Vamos supor que eles chamem, eles vão escolher, o Clube Amador de Futebol de Greenwood. E então, no noticiário local, anunciam que Lionel Messi, o maior jogador da história do futebol, agora está contratado para ser o atacante do Clube de Futebol de Greenwood. As pessoas ficariam chocadas, como o Lionel Messi veio parar em Greenwood? O que aconteceu aqui? Ofereceram $1 bilhão para ele jogar uma temporada? Como isso aconteceu? E toda a mídia mundial vai acampar em Greenwood e, em vez de 50 pessoas assistindo aos jogos, você terá 100 mil pessoas vindo todo fim de semana para ver o Lionel Messi. E as pessoas vão dizer, como Greenwood conseguiu o Lionel Messi? Bem, ainda mais incrível de se pensar é o fato de como eu consegui o Criador de todo o universo como meu pastor pessoal. Sabe, então, quando normalmente recitamos o Salmo 23, a gente fala como se estivesse em um funeral, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É assim que normalmente dizemos, certo?
Mas, na verdade, ele começa com notas de celebração de que Jeová Deus é o meu pastor. Tipo, Lionel Messi é o atacante do time de futebol de Greenwood. Você não vai dizer, Lionel Messi ele é o atacante do Greenwood? Não. Você vai dizer, Lionel Messi é o atacante do nosso time de futebol. E assim nós, como cristãos, podemos dizer que o Criador do universo, o autor de todas as coisas, é o meu pastor pessoal. E então as pessoas dizem, mas como você conseguiu que ele fosse o seu pastor? Nós vivemos sob o domínio de Satanás e ele destrói. Mas como você conseguiu que o Criador fosse o seu pastor pessoal? Como você entrou no rebanho dele? Bem, a Bíblia é bem clara sobre isso. Se você olhar no próximo slide, João 1, versículo 3, vemos ali: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, falando de Cristo, o bom pastor, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é meu pastor por ser meu criador. Porque ele é meu criador, portanto, ele é meu pastor. Ele sustenta trilhões de estrelas, incontáveis galáxias com um esplendor, uma ordem e uma beleza muito além da nossa mais selvagem imaginação. Se você olhar as fotos do espaço tiradas pelo Hubble, as imagens do espaço, é difícil não ficar impressionado com a beleza e as glórias do nosso universo. Você sabe que os céus proclamam a glória de Deus, não é? Lemos mais adiante nos Salmos que os céus proclamam a glória de Deus. É como se noite após noite as estrelas derramassem palavras que, ao olhar para as estrelas à noite e para as galáxias, você fica impressionado e pensa: se isso é o que Deus criou, quão grande é o nosso Deus? E Ele é o nosso pastor, em primeiro lugar, pelo simples fato de ser o nosso Criador. E assim, com a frase "O Senhor é o meu pastor", liga-se um pedaço de de Klum. Liga-se um pedaço de barro aqui na terra ao grande Deus do universo em pessoa. É uma conexão pessoal incrível. É algo profundo, é maravilhoso perceber que o Criador me conhece pessoalmente. Sim, você já viu aquela foto da Terra pairando no feixe de luz no espaço? É uma foto muito famosa e foi tirada do Hubble e eles olharam de volta para a Terra enquanto ela desaparecia no espaço sideral e tiraram uma foto do planeta Terra e você vê como o universo escuro e há um raio de luz que atravessa o meio da fotografia. E no meio desse feixe de luz você vê a Terra, esse pequeno ponto nesse raio de luz. É uma foto muito famosa de a Terra como um pequeno grão de poeira pairando no espaço. E você percebe o quão pequeno é o planeta. E então o quão pequenos somos nós como indivíduos. E a ideia de que o Criador de tudo isso é o meu pastor me dá a sensação de que eu não sou insignificante de forma alguma. Eu não sou sem importância. Que Deus ou o Criador do Universo sabe sobre mim pessoalmente e cuida de mim pessoalmente, mesmo sendo eu tão pequeno. Mas quando percebo que Ele é o meu pastor, isso significa que não sou tão pequeno quanto o mundo pode pensar de mim. Não sou tão insignificante quanto este mundo, como podem dizer sobre mim. Eu não sou tão sem importância, a ponto de o Deus do Universo não saber sobre mim e não cuidar de mim pessoalmente. O Senhor é o meu pastor e eu sou pessoalmente importante para o Criador do Universo. E assim, o Senhor é o meu pastor, é o Criador, o próprio Deus. Agora, o homem moderno nega essa conexão. A filosofia moderna nega a conexão entre o Criador e a humanidade. E o homem moderno geralmente nega o fato de que temos um Criador. E a razão para isso, a partir do humanismo secular, é a ideia de que, no período evolutivo, o homem é o ápice do período do topo da pirâmide. E nós não respondemos a ninguém. E assim, se você acredita que vivemos em um universo que é frio e que o universo não se importa com você, se você vive ou morre, o universo continuará para sempre. Se você acredita que simplesmente vivemos em um universo e que somos o ápice da criação e que não existe um Deus lá fora, então a vida é muito fria e difícil. Mas a Bíblia ela ensina que vivemos em um cosmo, não em um universo, em um cosmo. E um cosmo tem um Criador e um cosmo tem uma ordem moral. E nós somos seres morais responsáveis diante do nosso Criador por como tratamos uns aos outros e também os animais sobre os quais temos jurisdição e responsabilidade, cuidado.
E assim o homem moderno nega que o Senhor é o meu pastor, e isso leva à cultura moderna de decadência, à filosofia do desespero que permeia a América, às mortes por desespero que estão aumentando por todo o nosso país atualmente. É isso que acontece quando viramos as costas para um cosmo moral e um Criador amoroso em favor da evolução cega e de um universo frio. Então você é basicamente uma coleção aleatória de água e produtos químicos e nada mais. E assim, o Senhor é o meu pastor, é um lembrete de que sou um ser criado em um universo moral e sou moralmente responsável diante do meu Criador por como trato meus irmãos e irmãs, e que um dia cada ação será julgada por um tribunal celestial. Então, outro motivo pelo qual celebramos o fato de que o Senhor é o meu pastor, está no próximo slide, Isaías 53, versículo 6. Está escrito ali: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, o bom pastor procura as ovelhas para o seu rebanho. Ele não é apenas o nosso bom pastor por virtude da criação, ele também é o nosso bom pastor por virtude da redenção. No Calvário, o bom pastor demonstrou seu desejo de que toda a humanidade viesse para o seu rebanho, para que todos nós estivéssemos sob o seu cuidado amoroso. Ele me comprou para o seu rebanho ao preço incrível do seu próprio sangue derramado e vida entregue. Fomos comprados por um preço além de tudo o que este mundo pode oferecer. E quando um sacrifício assim é feito pelo pastor, isso leva a um relacionamento íntimo com as ovelhas. E por que isso? Porque se você nunca criou ovelhas, bem, deixe-me te contar uma coisa. Você pode deixar, o gado de corte solto nos campos. Cabras se viram sozinhas. Galinhas também meio que se viram sozinhas. Desde que tenham um suprimento regular de água, as galinhas elas se viram sozinhas. Alguém aqui já criou galinhas? Sim. Quando disserem que galinhas são animais limpos, não acredite, ok? Galinhas são os animais mais sujos que existem, e eu não sei por que dizem. Quero dizer, a Bíblia diz que o frango é uma carne limpa, mas para mim parece que as galinhas são como as baratas da família das aves. Elas comem literalmente qualquer coisa e tudo o que aparecer. Mesmo se você colocar uma galinha morta na frente de um monte de galinhas, elas vão comer a galinha morta. Elas praticam canibalismo entre si. Elas comem aves mortas, elas comem... Se você encontrar um coelho ou esquilo velho, elas também vão devorar isso. Não há nada que uma galinha não coma. Mas ovelhas exigem atenção constante. Você não tem um rebanho saudável a menos que tenha um bom pastor. E o caráter e a saúde do rebanho dependem do caráter do pastor. Se você tem um mau pastor que diz que todos vão acabar no matadouro de qualquer jeito, as ovelhas vivem e sofrem antes de chegar ao matadouro. Mas um bom pastor cuida de suas ovelhas. Ovelhas exigem atenção constante e cuidados meticulosos, caso contrário ficam magras, fracas e cheias de doenças e parasitas, como a mosca parasita. Então a saúde de qualquer rebanho ou de qualquer ovelha individual depende do caráter do pastor. Sem um bom pastor que conheça e cuide pessoalmente do rebanho, cada membro desse rebanho sofrerá. E assim como as ovelhas, este versículo diz: todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Nós sofremos como as ovelhas pelos mesmos traços que elas possuem. Ovelhas têm instinto de manada. Elas têm medos, têm ansiedades, sentem medo, são teimosas e são animais voluntariosos. Elas têm comportamentos egoístas e hábitos perversos, e nós, como seres humanos, também. Mas apesar das nossas falhas como indivíduos e como raça humana, o bom pastor ainda assim nos criou, nos comprou com seu sangue, nos chama pelo nome, nos faz seus e se alegra em cuidar de suas ovelhas. Ele não se afasta de suas ovelhas. Muitos anos atrás, no Azerbaijão, eu estava coordenando um programa de microfinanças e, quando você tinha, era assim que as pessoas eram tiradas da pobreza. Então você tinha um professor de escola pública nessa era pós-soviética e o salário oficial dele ou dela era de $5 por mês, o que comprava 5 pães. E isso não era suficiente para alimentar uma família durante o mês. Então, nós tínhamos essa metodologia de empréstimo em grupo,
onde 10 professores se reuniam e cada um recebia $200, ou seja, $2.000 no total, e cada um deles podia comprar 4 ovelhas com esses $200. Assim, imediatamente esses 10 professores passam a ter um rebanho de 40 ovelhas. E um dos filhos deles vai cuidar, ou 2 dos filhos deles levam as ovelhas para as montanhas durante o verão, e no ano seguinte, aquelas 40 ovelhas, quando chega para a hora de pagar o empréstimo, aquelas 40 ovelhas talvez já tenham virado 75, e eles pagam o empréstimo e então conseguem outro empréstimo, porque eles não têm histórico de crédito lá, mas eles criam o próprio histórico de crédito através desses programas de microfinanças. Agora eles podem dobrar o empréstimo, então no ano seguinte, se pagarem os $200 mais os juros, no ano seguinte podem pegar $400 emprestados. E porque eles estão construindo um histórico de crédito, e com esses $400, eles podem comprar 80 ovelhas. Então agora eles partiram do zero e em um ano têm as 40 originais, 40 cordeiros e 80 novas ovelhas. São 160 animais entre esses 10 agricultores. Isso está começando a se tornar um empreendimento comercial agora. E eles pagam dois dos seus filhos, eles vão para as montanhas, cuidam das ovelhas, e na primavera seguinte, depois da época dos cordeiros, eles descem e pagam os $200, $400, e da próxima vez podem pegar $600, e isso vai aumentando, e quando eles chegam a um empréstimo de $1.000 por pastor, cada um desses pastores pode ter 250 ovelhas. Nesse ponto estão ricos, pois 250 ovelhas são como uma conta bancária. Seu filho adoece, você vende uma ovelha e paga o médico. Para a escola, vende 2 ovelhas e paga a mensalidade. Assim, tira-se pessoas da pobreza com microfinanças e microempréstimos de giro rápido. Então eu estava fazendo isso e, às vezes alguém não te pagava de volta. O que fazíamos? Íamos com a polícia na manhã seguinte e pegávamos as ovelhas deles, levávamos para o mercado e vendíamos as ovelhas no mercado. Elas viravam shish kebab até naquela noite e conseguimos nosso dinheiro de volta. E você tem que fazer isso, porque se você não pegar a ovelha de volta da única pessoa que não paga, então ninguém vai te pagar de volta. Então, a maneira de tirar todo mundo da pobreza é se todos seguirem as regras. E muitas vezes eu ia com a polícia às 6 da manhã com uma ordem judicial, e a polícia ia comigo. Íamos até o curral e dizíamos que você nos devia 8 ovelhas. Então eu pegava 8 ovelhas e eu tinha um caminhão. Era uma Toyota Hilux. E se você colocasse as ovelhas na caçamba atrás, elas pulavam para fora, então você tinha que colocar as ovelhas no banco de trás. Você tinha que apertar todas lá dentro. E eu posso te dizer que, ninguém queria andar no meu caminhão. Porque ovelhas são animais fedidos. Elas deixam todo tipo de sujeira para trás. Elas têm sarna, elas têm pulgas, elas têm carrapatos. Elas têm todo tipo de problema. Elas são animais absolutamente imundos. Mas ainda assim são cuidadas pelo seu pastor. O pastor ainda cuida delas. Veja, aqueles que nunca se colocam sob o cuidado do bom pastor acabam sob o controle do mau pastor, que é Satanás. Satanás deixa sua marca naqueles que estão sob seu controle. Quando você tem um rebanho, você sempre coloca uma etiqueta na orelha da ovelha. Hoje em dia, eles colocam uma pequena etiqueta de plástico ali, mas isso é algo relativamente recente. Mas ao longo de toda a história, e até mesmo em muitas partes do mundo hoje, um pastor você sabe, né, os vaqueiros marcam o gado, mas um pastor faz um corte na orelha de sua ovelha. E esse corte é único para aquele pastor naquela região, de modo que todos podem saber de relance a quem pertence aquela ovelha. Existe a marca do pastor na orelha da ovelha e ela fica na borda externa da orelha, então, você precisa meio que segurar a ovelha, pegar uma faca afiada e cortar um certo padrão na orelha aqui. É um processo sangrento e doloroso para a ovelha, mas todo mundo sabe que aquela ovelha pertence àquele pastor a partir daquele momento. Então é fácil perceber a distância a quem pertence cada ovelha, e Satanás deixa sua marca naqueles que estão sob seu controle. Doença, divórcio, drogas, depressão, desespero, morte. Essa é a marca dele.
E nós também, se seguimos Jesus, se Ele é o nosso pastor, Ele também nos dá uma marca de propriedade para toda a vida. Quando entramos para o rebanho do bom pastor, carregamos uma marca, e é o que Jesus chama de marca da cruz. Marcos 8,34, né? O próximo slide fala sobre isso. Lá diz: Ele chamou a multidão junto com seus discípulos e lhes disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E assim, cada um de nós deve carregar a sua cruz diariamente. Temos que fazer uma escolha todas as manhãs. Vamos carregar a cruz de Cristo? Ou vamos escolher nossos próprios caminhos pecaminosos, caídos e falhos? Ou pertencemos ao bom pastor todas as manhãs, ou não pertencemos ao bom pastor? Podemos fazer coisas maravilhosas para o bom pastor, mas no julgamento final, ele pode nos mandar embora porque nunca nos conheceu como seus. Então pertencemos ao bom pastor. Reconhecemos o direito dele sobre nós por virtude da criação e redenção. Eu reconheço a autoridade dele sobre mim e sobre minhas decisões, minha mente e meu coração. Eu encontro paz e contentamento nesse arranjo. Se sim, então fico emocionado que Jeová Deus seja meu pastor pessoal. E se você não tem um pastor, vai vagar pela vida, se perder, ficar preso e cair em todo tipo de problema porque não tem o bom pastor. Portanto, os pastores, o escritor diz: nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora, o que significa nada me faltará? Agora, Davi, que escreveu isso, ele passou muitos anos como foragido. Ele sobreviveu no deserto. Ele se escondeu em cavernas. Por anos ele esteve fugindo, temendo por sua vida. Ele foi perseguido implacavelmente por seus inimigos. Davi não morava em um belo apartamento na cidade. Quando diz nada me faltará, Davi não está falando de conforto físico aqui, porque nos primeiros anos, você sabe, dos 17 aos 30 anos, ele foi um foragido, inimigo público número 1, e o rei estava tentando matá-lo, o rei Saul. Ele sabia o que era viver com fome e frio e, nos desertos ao sul, no extremo sul da Judéia ali. Davi conheceu a pobreza, as dificuldades e a angústia de espírito. Então ele não está falando de conforto físico aqui, e o bom pastor não nos promete uma vida sem dificuldades. Próximo slide. João 16:33 diz o seguinte: Eu disse isso a vocês para que tenham paz. No mundo vocês enfrentarão perseguições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Veja, a mulher vista na igreja no fim dos tempos é financeiramente rica. Ela aumentou seus bens e não precisa de nada materialmente, mas está perdida a menos que se arrependa de seus caminhos. Riqueza não significa necessariamente bênção de Deus. Então, aqui o salmista está se referindo aqui quando diz: nada me faltará. É o contentamento de saber que o Criador do universo é o seu pastor. E se ele pôde falar e trazer o mundo à existência, não há nada que ele não possa fazer por você. E não há nada que ele não possa ver no futuro que vá te afetar também. O mau pastor não cuida das ovelhas. Ele não garante que elas tenham boa pastagem. Sua terra é negligenciada. Suas ovelhas são deixadas para buscar alimento sozinhas. Elas se tornam presas de leões, cães, onças e ladrões. A cada inverno não há provisão de feno ou grãos nos currais para alimentar as ovelhas prenhas. Não é oferecido abrigo contra as tempestades e nevascas do inverno. Não há sal ou outros minerais disponíveis para compensar os pastos doentes. A água do mau pastor é poluída. Nunca está limpa. E o rebanho é forçado a buscar sustento em campos áridos e pastagens empobrecidas. Alguns chamam de capim da pobreza, onde há capim, mas não o suficiente para sustentar um rebanho de ovelhas. Quando o pastor é ruim, ele não cuida dos corpos das ovelhas, não lhes dá alívio de feridas, machucados, doenças, carrapatos, parasitas ou insetos. O mau pastor não se importa com suas ovelhas, porque de qualquer forma todas vão acabar no matadouro um dia, então por que dar atenção a elas? Mas as boas ovelhas, os bons pastores, confiam, cuida de suas ovelhas e suas ovelhas aprenderam a confiar nele individualmente, que ele cuida de mim. A próxima passagem aqui, Filipenses 4:11-13 na tela, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Não que eu esteja falando por estar necessitado, pois aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assim como um bom pastor faz, o bom pastor em pessoa examina suas ovelhas diariamente. Ele sabe tudo sobre nós.
Nada está oculto ao nosso Pai Celestial, e Ele sabe exatamente como nos conduzir. Ele é outro nome para Deus, Jeová Jiré, o Deus que provê para nós hoje e para a nossa salvação eterna. E então, no próximo slide, o Salmo continua dizendo: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me junto às águas tranquilas. Então, próximo slide, por favor, e você vê a passagem ali em cima. Agora, se você já conduziu ovelhas, sabe que as ovelhas só se deitam se 4 condições forem atendidas. Primeiro de tudo, elas precisam estar livres de todo tipo de medo. Em segundo lugar, as ovelhas precisam estar livres de atritos entre si. As ovelhas estão sempre brigando umas com as outras. A terceira condição para as ovelhas se deitarem é que elas precisam estar livres de pulgas e parasitas. E em quarto lugar, elas precisam estar livres da fome, e todos esses requisitos só podem ser atendidos se houver um pastor cuidando de seu rebanho. Deixe-me explicar cada um desses pontos com um pouco mais de detalhe. Liberdade do medo. Você sabia que as ovelhas se assustam com muita facilidade e que elas não têm mecanismos de defesa? As ovelhas não atacam ninguém. As ovelhas só correm. E quando um membro do rebanho se assusta, todos se assustam. E as ovelhas correm tão rápido que as fêmeas prenhas, as mães ovelhas, acabam abortando espontaneamente seus cordeiros enquanto correm pelos campos. Então, se você soltar um cachorro em um campo de ovelhas e ele começar a correr por ali, as ovelhas vão enlouquecer porque não sabem o que fazer, e todas as fêmeas vão abortar espontaneamente seus cordeiros. Elas não têm nenhum meio de autodefesa, mas se o rebanho sabe que há um pastor com eles e que o pastor afasta os predadores, então o rebanho não sente medo. O próximo slide na tela fala sobre isso. Ele diz: Eu me deitarei e dormirei em paz, pois tu, ó Senhor, me fazes repousar em segurança. Quando o rebanho percebe que tem um pastor que os protege, isso significa que eles não vão ficar acordados à noite, tomados pelo medo do que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Da mesma forma, para o cristão de hoje, é a presença constante de Jesus e a certeza de que Ele sempre estará conosco até o fim dos tempos, que nos traz conforto quando o mundo está enlouquecendo ao nosso redor. A próxima condição para que as ovelhas possam dormir é que elas precisam ter liberdade de atritos. Então, as ovelhas têm uma hierarquia de dominância. Agora, se você já criou galinhas, sabe que elas têm uma hierarquia de bicadas, certo? As ovelhas têm o que chamamos de ordem de cabeçadas. E as ovelhas mais fortes dão cabeçadas nas mais fracas. E as ovelhas fortes têm acesso primeiro à água e à comida, e se deitam na grama mais macia. E então as ovelhas mais fracas levam cabeçadas das mais fortes. Mas, por sua vez, elas dão cabeçadas nas ovelhas ainda mais fracas. E assim as ovelhas têm uma ordem de cabeçadas entre si, e todos os dias no rebanho há cabeçadas, e elas ficam se enfrentando. E todo dia é como se elas não lembrassem da ordem de cabeçadas, ficam tentando restabelecer a dominância entre si. Então, as ovelhas, mesmo que pareça tudo pacífico quando você passa de carro na estrada, estão sempre disputando entre si, tipo, quem é a ovelha dominante aqui, quem é a ovelha mais fraca e quem são as ovelhas intermediárias dentro desse rebanho em particular. Mas o que é que faz com que as ovelhas parem de se enfrentar? É a presença de um pastor, porque quando as ovelhas têm um pastor, elas sabem que ele é o chefe e não brigam entre si quando o pastor está presente. Se você deixar as ovelhas sozinhas, elas vão acabar brigando entre si. Mas se você tem um pastor presente, as ovelhas sabem que ele é o chefe, quer dizer, não é o chefe dos cachorros. Aquele é o chefe das ovelhas ali, e porque ele é o chefe e nenhum de nós pode competir com ele, isso nos traz paz entre nós mesmos. Quando nossos olhos estão fixos em Cristo, isso repreende nossas pequenas rivalidades e disputas por domínio dentro de nossas congregações também. Quando nossos olhos estão no bom pastor e não uns nos outros, só então podemos encontrar paz como rebanho e como congregação. A próxima condição para que as ovelhas possam deitar-se em pastos verdejantes é estarem livres de pulgas. Agora, as ovelhas são atormentadas por todo tipo de pulgas e problemas. Elas têm moscas nasais, moscas varejeiras, moscas berneiras e carrapatos, e as ovelhas ficam desesperadas por alívio, batendo as patas, batendo a cabeça contra uma árvore e esfregando a cabeça nos espinheiros, tentando qualquer coisa para conseguir alívio das pulgas, das moscas e de todos esses outros insetos que as enlouquecem. E assim, um bom pastor, ele sabe que as ovelhas podem literalmente enlouquecer com todas essas moscas berneiras, moscas nasais e assim por diante. Então, ele vai
ele vai aplicar nas cabeças delas. Sim, eles ungem Jesus, minha cabeça, com óleo. Ele vai aplicar óleo calmante todos os dias nas cabeças das ovelhas. E esse óleo age como um repelente contra todos os insetos daquela região. Como há insetos diferentes em cada região, a composição do óleo muda. Em alguns lugares usam óleo de linhaça, em outros usam derivados de alcatrão. Tudo depende da região do mundo. E assim o pastor unge a cabeça da ovelha com óleo para que isso afaste os insetos que deixariam a ovelha louca. Da mesma forma, enfrentamos irritantes diários que nos enlouquecem, e não estou falando da sua sogra, mas todos nós enfrentamos coisas que nos tiram do sério, não é mesmo? Existem coisas que nos irritam diariamente, pequenas coisas sem importância que parecem ter um impacto desproporcional no nosso bem-estar emocional. Todos nós temos isso em nossas vidas. Elas causam irritabilidade, mudanças de humor, depressão, e o antídoto é pedir para que o óleo do Espírito Santo seja derramado sobre nós. Jesus veio para nos dar paz, não como o mundo a dá. Próximo slide, por favor. Filipenses 4, 6 a 7. É Jesus. Aqui aprendemos que não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E assim, quando entregamos tudo a Deus em oração e dizemos: Senhor, eu tenho esses problemas, não posso lutar essas batalhas sozinho, mas estou entregando a Ti. Então podemos dormir tranquilos à noite, porque Ele está cuidando do problema. E na minha vida, eu tenho minha própria cota de estresse, como muitos de vocês sabem, mas geralmente durmo bem à noite. Por quê? Porque eu entrego as coisas a Deus em oração à noite. Eu digo: Senhor, a batalha é Tua. As batalhas são intensas, mas se elas pertencem a Ti, então eu sei que Tu vais vencer essas batalhas. E assim como ovelhas, temos coisas que nos deixam loucos. E como ovelhas, temos o óleo chamado Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo, Sua presença para cuidar dessas coisas. Então, as ovelhas precisam de liberdade da fome. As ovelhas estão deitadas. Está escrito: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Se há pastos verdejantes, isso significa que há alimento para as ovelhas. E essas ovelhas estão deitadas, isso significa que elas não precisam comer, elas já estão satisfeitas. Mas pastos verdejantes não surgem por acaso? Pastos verdejantes não existem naturalmente. Para que existam pastos verdejantes, alguém precisa fazer o trabalho árduo de remover as pedras, arrancar as ervas daninhas, desenterrar as raízes das árvores, tirar os arbustos e preparar cuidadosamente o solo. Pastos verdejantes não surgem por acaso. Portanto, se ele me faz repousar em pastos verdejantes, isso significa que o bom pastor tem preparado o pasto para as ovelhas? Na parábola do semeador, vemos que existem 4 tipos de solo, mas apenas um produzirá uma colheita adequada para Deus. E para que nossas vidas sejam um pasto verdejante, adequado para receber e sustentar a verdadeira saúde espiritual, devemos cooperar com o bom pastor enquanto ele remove as pedras do pecado estimado, as ervas daninhas do pecado recorrente, as preocupações deste mundo, o fascínio das riquezas e os desejos materiais de nossos corações. Deus quer que vivamos vidas vitoriosas, com vitória sobre o pecado, para que possamos refletir de forma mais perfeita o caráter de nosso Pai Celestial a cada dia. E assim, faz-me repousar em pastos verdejantes é um convite para permitirmos que o bom pastor limpe o pasto de nossos corações, removendo os pecados recorrentes, os pecados estimados, os ódios, os preconceitos, as amarguras e as raivas de nossas próprias vidas, para que Deus possa produzir uma colheita de justiça em nossos corações. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O próximo slide diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. Agora, eu caço bastante no meu tempo livre. E no verão, em Berrien Springs, eu dirijo um programa de cuidados paliativos para marmotas. E bem, as marmotas, elas cavam tocas debaixo das casas dos adventistas e no inverno. E, bem, elas criam esses buracos enormes. E então a neve e o gelo entram lá embaixo do porão e se expandem como gelo no inverno. E quando a água congela, ela se expande. E então, quando chega a primavera, ela derrete. E aí o gelo derrete e
é empurrado para cima do cimento. E quando volta a ser água, o cimento desmorona ao redor dela. Então isso destrói suas fundações. E durante a pandemia, muitos adventistas estavam plantando hortas, pelo menos em Berrien Springs, e eles não sabiam que existiam marmotas até você voltar do Asi, e suas colheitas estarem prontas para a colheita quando você volta do Asi. Mas os guaxinins sabem disso e as marmotas também sabem. E quando os adventistas vão para o Asi ou para o acampamento de Michigan, eles voltam e toda a horta foi devorada, então tudo fica tipo meio centímetro acima do solo. Tudo desapareceu. Então, eu comecei a administrar um programa de cuidados de fim de vida para marmotas, porque isso é um serviço para a comunidade e protege as plantações das pessoas. E a irmã White, na verdade, apoia isso de forma muito explícita, caso você esteja se perguntando. Mas o que eu aprendi sobre marmotas é que as marmotas, como as ovelhas, não bebem água. Bem, as ovelhas bebem água, mas as marmotas em particular não. Marmotas e ovelhas, a melhor maneira de fazer com que bebam água é levá-las para fora bem cedo, quando ainda está escuro, e esperar o orvalho cair. Porque a água que é o orvalho sobre a grama é a água mais pura que existe. Ela não ficou parada em nenhuma poça em lugar algum. Não há facíola hepática nela. Não há nematóides nela. Não há vírus. Não há insetos em água parada no orvalho, porque o orvalho não é água parada. Então, um bom pastor leva suas ovelhas para fora, quando ainda está escuro, para que quando o orvalho caia ao amanhecer, elas estejam comendo a grama molhada. E, na verdade, as marmotas também comem a grama molhada, porque elas não conseguem beber água tão bem. Aliás, esse é o melhor momento para pegá-las. Então, as ovelhas comem o orvalho que está sobre a grama, porque essa é a água mais pura que existe. E um pastor sabe disso, então ele leva suas ovelhas para fora bem cedo de manhã e também ao pôr do sol para garantir que as ovelhas tenham água suficiente e água pura suficiente em seus corpos. E o bom pastor nos deu esse exemplo. Próximo slide. Olhe para a vida de Jesus no Evangelho de Marcos. Diz: de manhã, ainda muito escuro, ele se levantou, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orou. Devemos nos levantar no início da manhã para nos alimentarmos da palavra de Deus e absorvermos as palavras e a vida do próprio bom pastor. Devemos nos levantar, assim como Jesus, cedo pela manhã, para que possamos ter a água da vida antes que qualquer outra coisa ocupe nossa mente ou polua nosso pensamento naquele dia. Muitas pessoas, porém, não fazem isso e, como ovelhas, procuram sua água em outros lugares. Veja, se você tem um rebanho de ovelhas, saberá que as ovelhas param em qualquer poça suja e tentam beber dela, sem perceber que alguns dos piores problemas para as ovelhas, como a fasciolose hepática e parasitas internos, vêm de poças de água poluídas. Da mesma forma, muitas vezes saciamos nossa fome não levantando cedo pela manhã e nos alimentando da palavra de Deus, mas bebendo dos poços do mundo, achando que um pouquinho aqui, um pouquinho ali não vai nos fazer mal. É assim que as ovelhas bebem e então acabam amaldiçoadas com doenças. E nós bebemos das águas deste mundo, dos poços deste mundo, das poças que este mundo deixa ao nosso redor e acabamos pagando um preço amargo depois. Próximo slide, Jeremias capítulo 2, versículo 13 diz: porque o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas para si, cisternas rachadas que não retêm as águas. Então deixe-me perguntar a você nesta manhã, de qual poço você está bebendo? Você está bebendo, como Cristo, do poço da vida, das águas da vida, da palavra de Deus logo pela manhã, que é fresca, limpa e pura? Ou estamos enchendo nossas mentes com os poços deste mundo, com a indústria do entretenimento deste mundo, com os formadores de opinião deste mundo? E assim como beber dos poços sujos destruirá as ovelhas, se enchermos nossas mentes com os poços deste mundo, isso destruirá nossas mentes e nossos corações e destruirá nosso caminhar com Deus. De qual poço nós estamos bebendo hoje? O bom pastor quer que bebamos água pura e essa não é a água do mundo. Sem um pastor fiel, nenhuma ovelha pode deitar-se em paz em pastos verdejantes ou encontrar água pura. E então chegamos ao nosso último versículo desta manhã. Preciso acelerar aqui porque nosso tempo está acabando. Salmo 23, versículo 3 diz: refrigera a minha alma. Próximo slide, por favor. Então sim, e novamente, Salmo 23 diz: refrigera a minha alma. Então por quê?
Como as ovelhas precisam ser restauradas? Agora o salmista pergunta em outro lugar: Por que estás abatida, ó minha alma? Agora, novamente, se você nunca cuidou de ovelhas, saiba que as ovelhas, quando estão cheias, deitam de lado. Alguém aqui gosta de se deitar quando está de estômago cheio? E seja honesto sobre isso, sim? Sim. E então, uma ovelha, quando está cheia, ela gosta de se deitar. Mas quando as ovelhas se deitam, estando muito cheias, elas meio que se deitam e o centro de gravidade muda, então elas acabam deitadas de costas, com as patas para o ar. E as ovelhas não conseguem se levantar sozinhas dessa posição, elas ficam presas. E o que acontece é que os sucos gástricos se acumulam em seus estômagos e elas incham, incham e incham, e apenas algumas horas depois estão mortas. E quando estão deitadas de costas, elas ficam completamente indefesas. Qualquer predador pode vir e se alimentar delas enquanto ainda estão vivas. Os corvos podem vir e bicar seus estômagos enquanto a ovelha está deitada de costas e a ovelha não pode fazer nada a respeito. Ele restaura a minha alma. Quando a ovelha está deitada de costas, ela se torna uma presa fácil para os predadores. E a salvação só vem quando o pastor percebe que a ovelha lhe está faltando e vai procurar a ovelha perdida. Quando o pastor encontra uma ovelha assim, ele a vira de lado, o que alivia a pressão dos gases no estômago. Em seguida, ele esfrega o estômago para começar a dissipar os gases dentro da ovelha. Em seguida, ele mantém a ovelha em pé, mas como as pernas da ovelha estão dormentes, porque não há sangue nelas por ter ficado deitada de costas, o pastor precisa ficar sobre a ovelha, segurá-la entre as pernas e esfregar as pernas para cima e para baixo para que a circulação seja restaurada. E então a ovelha começa a andar e no início ela cambaleia, mas depois de um tempo ela aprende a andar novamente. Então a próxima passagem aqui, Salmo 56:13, fala sobre como Deus restaura a vida das ovelhas. Diz: Pois tu livraste a minha alma da morte e os meus pés de tropeçar, para que eu possa andar diante de Deus na luz da vida. E quando você lê isso sob a ótica de um pastor, o pastor precisa restaurar as pernas da ovelha para que elas possam andar diante de Deus na luz da vida. E o apóstolo Paulo colocou desta forma: Portanto, aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. E por que isso acontece conosco hoje? Bem, as ovelhas caem quando procuram um lugar confortável, uma depressão macia no chão, e quando estão nessas situações, elas rolam facilmente. Da mesma forma, para os cristãos, há um grande perigo espiritual em sempre buscar conforto material, prazer físico, ganhos mundanos. A autocomplacência leva ao perigo físico e ao perigo espiritual. Eu percebi recentemente que a busca pelo conforto é, na verdade, prejudicial para a nossa saúde física e emocional. Se você passa o dia inteiro sentado em uma poltrona reclinável, isso é bom para você? Não, não é. Portanto, a busca pelo conforto, na verdade, não é do nosso interesse. É bom ter um pouco de conforto, mas não é bom permanecer no conforto. Precisamos ter momentos de trabalho duro para manter nossos corpos ativos e assim por diante. E então está escrito, ele restaura a minha alma. A autocomplacência leva ao perigo espiritual para os cristãos e é por isso que um pastor sempre mantém suas ovelhas em movimento. O rebanho nunca fica parado. O rebanho está sempre avançando e assim ele mantém as ovelhas em movimento e elas podem evitar de virar de costas sozinhas. Alternativamente, e nós vamos encerrar isso em alguns minutos aqui, uma ovelha, quando se deita de lado e está com um casaco grosso de lã, essa lã fica cheia de lama, de carrapichos e outros detritos, de esterco, e todo o lixo, todo o entulho na lã da ovelha, literalmente a sobrecarrega e faz com que ela caia, todo o lixo que ela carrega em seu pelo. E você sabia que no Antigo Testamento a lã nunca era permitida no Santo dos Santos? A lã nunca era permitida no serviço do tabernáculo para ser usada por um sacerdote ao entrar no Santo dos Santos, na verdade, nem mesmo no lugar santo. Ou você não podia usar lã se fosse participar do serviço do tabernáculo. Ao resgatar uma ovelha, o pastor realmente a tosquia para evitar que isso aconteça novamente. Quando uma ovelha cai e fica presa de costas, sua lã geralmente está cheia de sujeira. Então, além de apenas colocar a ovelha de volta em pé,
um bom pastor vai tosquear toda a lã daquela ovelha e guardá-la para uso futuro. Mas ele vai tosquear aquela ovelha para que haja o mínimo de peso possível, segurando a ovelha e fazendo com que ela fique de costas. Isso faz parte do processo de recuperação de uma ovelha. Colossenses 3, 9 a 11. O próximo slide diz o seguinte: não mintam uns aos outros, pois vocês já se despiram do velho eu com suas práticas, e se revestiram do novo eu, que está sendo renovado em conhecimento segundo a imagem do seu Criador. A tosquia do velho eu pode ser dolorosa, envolvendo obediência ao Espírito Santo respondendo à convicção de pecados em nosso coração, arrependendo-se e abraçando uma nova vida em Cristo de obediência ao seu mandamento, mas isso nos mantém seguros de sermos derrubados e enfrentarmos a morte espiritual. E, finalmente, a ovelha pode simplesmente ficar gorda demais. Ovelhas gordas são instáveis sobre suas patas e são as que têm mais probabilidade de serem derrubadas. E qual é a cura? Bem, literalmente, um bom pastor colocava a ovelha gorda em uma dieta. Isso é o que um bom pastor faz. Eles colocam suas ovelhas em uma dieta. A ovelha gorda gosta disso? Não particularmente. Acho que ninguém gosta de fazer dieta. Isso protege a ovelha dela mesma? Sim, protege. Então, quando sentimos que já chegamos lá em nossa carreira e nosso 401 e portfólio de ações está cheio, estamos em um terreno espiritualmente perigoso. A igreja de Laodiceia é espiritualmente rica, mas está perdida a menos que se arrependa e aceite a repreensão, o conselho e a comunhão do bom pastor que bate à porta do coração de cada membro. Deus disciplina aqueles a quem ama. Lemos isso em Hebreus 12, a partir do versículo 6. Tal disciplina nunca é agradável no momento, mas produz uma paz interior profunda porque nos lembra que há um bom pastor cuidando de mim e ele está fazendo o que é melhor para mim, mesmo que eu não goste na hora. Mas ele ainda está cuidando de mim. Ele está me protegendo, ele está me tosquiando, ele está me alimentando, ele me coloca de pé novamente, ele me dá de beber. Ele me guia para longe das águas e poços poluídos deste mundo e para longe dos meus próprios hábitos teimosos e desejos caídos, e ele me mantém em movimento. E assim, ao trazermos isso, ao concluirmos agora, quero compartilhar o próximo slide, terminar este versículo em particular aqui. Próximo slide, irmão. Diz assim, não diz isso. Bem, achei que tinha outro slide, então, aparentemente não tenho. Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A certeza de que há um bom pastor que sempre virá me procurar, mesmo quando os outros 99 estão seguros, me traz paz. Se você tem 100 ovelhas e uma se perde, a maioria das pessoas simplesmente diria, deixe-a se perder. Consideraria como uma dívida incobrável, uma provisão para dívida ruim, porque no ano seguinte aquelas 99 ovelhas já serão 190 mesmo, e 90. No final das contas, isso não vai fazer muita diferença. Mas o fato de o pastor ir procurar a ovelha que está faltando, mesmo havendo 99 ovelhas seguras no aprisco, mostra o quanto significamos para o bom pastor. Podemos estar abatidos, podemos ser vítimas dos ataques de Satanás, podemos ter bebido dos poços deste mundo, podemos ter caído e ficado sob o controle de um mau pastor que só traz destruição para as nossas vidas. Mas existe um bom pastor, ele nos conhece pelo nome. Ele conta o seu rebanho de manhã e à noite. E se eu estiver faltando, ele parte em uma busca determinada para me trazer de volta para casa, para me resgatar, restaurar, curar e salvar, muitas vezes de mim mesmo. Então hoje, quero convidar você a refletir sobre aceitar o bom pastor como seu pastor, para dizer, junto com o salmista, Jeová Deus, Ele é o meu pastor. O Criador do universo é o meu pastor. Ele é o pastor que deu a sua vida por esta ovelha. Ele é o bom pastor que veio procurar esta ovelha. Ele é o bom pastor que coloca esta ovelha de pé novamente. Ele é o bom pastor que guia esta ovelha por águas puras e tranquilas e depois garante que eu descanse em pastos verdes sem cair de costas. Ele é o meu bom pastor. Quero te convidar hoje a aceitar o Senhor Jesus Cristo como o seu bom pastor. Ele vai te encontrar. Ele vai te curar. Ele vai te colocar de pé novamente. Ele vai te conduzir a águas puras. Ele vai nos curar. Se estivermos lutando com um pecado persistente, Ele vai nos tosquear. Se estivermos poluídos, Ele vai nos conduzir por águas tranquilas e puras.
Eu louvo ao Senhor porque Jeová Deus é o meu bom pastor. Ele também é o seu bom pastor hoje? Vamos inclinar nossas cabeças para uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos porque Jesus é o bom pastor. Pai, te agradecemos porque Ele sabe exatamente onde estão as suas ovelhas. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Te agradeço, Pai, porque Ele busca os perdidos, restaura-os de coração quebrantado, cura os doentes e nos traz de volta ao rebanho celestial. E hoje pedimos, Pai, que Jesus, como o bom pastor, seja o nosso pastor. E Jesus, hoje, nos comprometemos a te seguir com confiança, obediência e amor, confiando que tu nos conduzirás por águas tranquilas e pastos verdejantes, e que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Então, Pai, te agradecemos por seres o nosso bom pastor. Guia-nos, orienta-nos, vigia sobre nós e protege-nos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.